Boa noite, amigos do Cistos no Caminho. Que prazer estar com vocês de novo. A gente está aqui no nosso albergue hoje. E hoje o albergue está fechado, né? Não sei se vocês sabem, mas a cada 2 semanas, 3 semanas, mais ou menos, a gente fecha um dia para poder descansar um pouco. É a nossa oportunidade para olhar pequenos detalhes, coisas que eventualmente quebraram ou tudo mais. É a nossa oportunidade para arrumar, né? Deixar tudo arrumadinho. E aí a gente aproveitou, já que estamos aqui e não estaremos abertos, por que não aproveitar ou não aproveitar essa oportunidade para conversar com essa querida, imensa amiga que a gente tem e que a gente encontrou lá em 2019 pela primeira vez aqui, né? A gente se encontrou aqui em Santiago, fomos almoçar juntos e tal, e o albergue nem aberto estava ainda. E a gente se encontrou muito rapidamente. Na verdade, eu vou pedir para ela explicar um pouco essa situação, porque eu não me lembro do porquê que a gente encontrou, né, essa pessoa, mas a gente se encontrou lá atrás, e depois de tudo isso foram anos de lives, e eu era correspondente internacional dela e tudo mais aqui. Ela me chamava disso. E no final das contas, finalmente esse ano foi um ano da gente conhecer pessoalmente muita gente que a gente gosta tanto, mas que a gente não tinha conhecido ainda hoje, ou pelo menos não de forma tão constante e profunda, né? Então, é com um imenso prazer que eu chamo a minha queridíssima amiga Andréia. Tudo bom, Andréia? Como é que você vai? Ai, Orlando, tudo maravilhoso, gente, aqui que realmente é minha casa em Santiago. E ai, Orlando, assim, ó, tenho que dizer que, meu Deus, amigos são a família que a gente escolhe, né? Então, pensei muito, muito nisso hoje. Então, nossa, só agradecer pelo trabalho de vocês, pela dedicação de vocês, hospitaleiros nota 1000 e amigos que eu nem sei o que dizer, nem sei o que dizer. E Mas você lembra quando foi isso? Quando foi que, por que que a gente se encontrou em 2019? Que eu me lembro da gente lá no encontro, né, naquele restaurante italiano, eu, você, o Ramiro, a esposa do Ramiro, a gente todos juntos comendo. E eles me apresentaram você que eu não conhecia de lugar nenhum, né? ai, Orlando, vai perguntar para mim isso. Aí preciso confessar que a minha memória não é lá essas. Mas assim, eu conheci o trabalho de vocês, meu Deus, né, gente? Cistos no Caminho, o grupo no Facebook, a gente se acompanhava e a gente se conheceu pessoalmente, mas vocês ainda estavam construindo o albergue, né? Ainda estava na fase final. E agora, em maio, que finalmente eu conheci, dormi nesse albergue maravilhoso, cheiroso, que antes eu já conhecia, né? Porque quantas lives a gente fez, lives inclusive de você mostrando aqui. Então, finalmente experimentei e recomendo a todo mundo. Hoje, convidando para a live, nossa, quantas pessoas me disseram: ah, eu fiquei lá no Cistos, que saudade. É muito gostoso estar aqui. Que bom. E ó, vou fazer um negócio que eu não estou acostumado a fazer, porque eu sou um zero esquerda, negação total no Instagram, você sabe, eu já conversei isso com você, né? Mas eu estou aqui, deixa eu ver aqui. Olá, amigos do Cistos no Caminho no Instagram e no Facebook. Oi, E, gente! gente, só para vocês saberem, a gente está fazendo uma live com a Andréa Prestes agora, e se você quiser acompanhar, ela não vai estar aqui, não vai ser transmitida pelo Instagram, porque eu sou realmente incompetente para conseguir fazer uma transmissão que seja simultânea no Facebook do Cistos, no YouTube do Caminhos pelo Mundo, da Andréa Prestes, e no Instagram. Então, eu só estou fazendo um desvio e olhando para o lado. Quem está me vendo aqui agora. Só estou fazendo essa chamada rápida aqui, interrompendo por 1 minuto a live no Face do Cistos ou no YouTube do Caminhos pelo Mundo, com a Andréa Prestes, para poder chamar vocês. Se vocês estiverem a fim de participar,
pula lá para o Facebook do Cistos ou vai lá no YouTube do Caminhos pelo Mundo, tá bom? Então é isso, gente. Agora eu não sei nem como é que eu termino aqui, mas eu acho que deve ser apertando o tal do X. Então, beijo para vocês e eu continuo lá do outro lado. Tchau, tchau. Ai, fazendo mil testes. Gente, olha, o StreamYard é uma maravilha, mas tem isso, né? Não transmite no Instagram também. Então, bom, vocês sabem que eu tô aqui, né? A gente só não tá fazendo esse papo cara a cara. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, lá está o Orlando. Olha, gente, o que é esse albergue? Estamos aqui. Nós estamos um pouco longe do outro para não dar eco nos microfones aqui e tudo mais. Aliás, nos digam se está tudo bem aí com o áudio, né? Qualquer coisa, ajustamos aqui. Pois é, eu estou olhando aqui, então vamos ver aqui. Zilene, Zizi está aqui com a gente, Carmen, Roseli, Maitá Franco, Marlene Ferreira, Roseli. Nossa, quanta gente boa. A Vitorina, que foi a primeira, a Vitorina entrou 15 horas antes de começar, mas assim que a gente gosta. Deia, vamos conversar, não? E aí se vocês quiserem ir mandando perguntas sobre os assuntos que a gente está conversando, fiquem à vontade, tá, gente? E dentro do possível a gente vai responder. Então a gente vai começar com a nossa primeira parte da conversa e focar principalmente nessa experiência que tem sido para a Andrea, porque ela trabalhou como guia, né, como líder de um grupo, fazendo a variante espiritual do Caminho Português, não é isso? E depois fez, junto com a Renata Queiroz, fez o Caminho Inglês. Aí, como não está muito cansada, resolveu servir de voluntária lá na oficina de acorrida aos peregrinos, né? Na oficina dos peregrinos em Santiago. E ainda vem mais coisa por aí. Eu não vou falar porque eu quero que ela fale. Então, Andréia, é com você, e eu peço a vocês, gente, me desculpem, porque depois de muito tempo eu estou ativando esse sistema de novo e eu estou fazendo o possível para que fique mais ou menos certinho. Então, se der umas estranhada de tela na hora de compartilhar alguma coisa, vocês me perdoem, tá bom? Mas, Deia, conta para mim, como é que você saiu já faz um tempinho, né, do Brasil? Já tinha feito Caravaggio, já tinha feito Caminho da Fé, já tinha feito caminho disso, caminho daquilo. Eu falei assim, não estou fazendo nada mesmo, vou para a Espanha. Conta para mim aí, vamos lá. Em primeiro lugar, eu amei o convite da live de hoje, né? O convite que você fez, o convite feito por você, mas o convite que a arte, né? Que falava eu como líder no Caminho Português da Costa, o Caminho Inglês, a Oficina do Peregrino e etc. Então é isso, né? Muitos etcéteras na vida da peregrina. Assim, gente, cheguei aqui dia 18 de maio, aqui na Europa, e quando eu tive, né, a ideia dessa viagem, eu pensei, bom, já que eu tenho como turista a oportunidade de estar 90 dias, 3 meses na Europa, que farei? Vou ficar 89 dias, só para não dizer que, né, são os 90. Então, eu vim para cá em maio, fiquei alguns dias em Santiago, encontrei muitos amigos, recebi um grande amigo chegando do Caminho Português Central, o Diego, e, enfim, reencontrei amigos, conheci pessoas, isso que o Orlando falou, a nossa oportunidade de encontrar pessoas pessoalmente, finalmente, aqui no Albergue Cistos no Caminho, foi, por exemplo, onde eu encontrei Alexandre Calmon, Adriana Reis esteve aqui também, o Acácio também, Orieta, finalmente os conheci pessoalmente. Ontem encontrei a Marlene Ferreira, que eu tive o prazer de fazer a Compostela. Então, né, primeiro essa paradinha aqui em Santiago. Em seguida, fui para o Caminho Português da Costa,
que foi um grupo de 5 maravilhosas peregrinas que a gente resolveu aí desbravar o caminho português da costa, porque foi uma coisa um pouco, enfim, uma novidade para mim, porque foi o primeiro grupo que eu fiz nesse modelo de ir para um caminho que eu ainda não conhecia. Então foi muito diferente, foi muito gostoso. A gente partiu do Porto, Mosteiro de Vairão foi assim um lindo ponto de partida, foi a nossa primeira noite num albergue de peregrinos no Mosteiro de Vairão com a Carla, com o Felipe, com o Rui, com o Jesus, nossa, assim, ó, uma super equipe. E aí, então, começamos o caminho português, aí um brinde de ovos cozidos no meio do... Eu estou mostrando as fotos aqui, ó. Um dos lanchinhos que a gente levava era ovos cozidos, né? Então, proteína no meio do dia de caminhada. Então, assim, gente, no caminho português da costa, muitos passadiços de madeira que a gente sempre vê, né, na beira do mar e tal, mas também a gente passa por pueblos, passa por igrejas, algumas cidades lindas, mas claro, né, o ponto alto realmente é o mar, a gente caminhar sempre com o mar, né, à nossa esquerda, aqui a travessia, quando a gente passou de Caminha para, né, Portugal para Espanha, então tem essa travessia de barco aí, obrigatória, e foi muito bacana ter descoberto esse caminho junto com esse grupo incrível, a Imair, a Eclésia, a Rose, a Adri e a Val, que na verdade 4 começaram e depois a Rose passou o bastão para a Val aqui em Santiago. Então a gente teve a oportunidade também de passar na variante espiritual. Quem já fez o caminho português, depois de Pontevedra, tem uma bifurcação. Então é possível continuar pelo caminho central ou ir pela variante, que são essas imagens agora, que é assim, gente, tem um dia que é um dia de cinema, de contos de fadas, é muito lindo. Então, nós chegamos em Santiago, e aí sim, né, a turma toda reunida, porque foi quando a Rose passou o bastão para a Val, e aí a Val seguiu com a gente até Mochia e Finisterre. Foram... E essas 3 que aproveitaram e pegaram carona na foto, quem são? Essas são 3 peregrinas que nós conhecemos no monastério, no convento, na verdade, no convento de Herbon, ali na área de Padrón. Para quem não sabe também, ali em Padrón tem uma rota alternativa que são umas setas vermelhas, que em vez de ir para Padrón tem um desvio que vai até o convento de Herbon, que é esse aí, que assim, foi um dos dias, nós tivemos vários dias que a gente começava assim, nossa, tá dando errado, não é o que a gente planejou, e agora? E na maioria das vezes acontecia uma surpresa melhor ainda do que o que a gente tinha planejado. E esse foi um dos dias do convento de Herbon. Aí já é caminho para Mochia Finisterre. Eu já tinha feito Finisterre Mochia, e a gente resolveu fazer Mochia Finisterre. Para quem não sabe, é tipo tem um caminhozinho entre Santiago e Hospital, se eu não me engano, que é comum às 2 rotas, mas depois tem tipo um triângulo, né? Vai ou para Mochia ou para Finisterre e se junta ali entre as 2, passando pela cidade de Lires. Então foi um trechinho que eu ainda não conhecia também. Então essas meninas aí foram super parceiras da gente, né, de realmente desbravarmos juntas, de eu fazer muitas fotos, para quem sabe um livro novo,
para quem conhece aí o Bela Muxia, o Ángel, um hospitaleiro incrível lá de Muxia. Então, foi um caminho bem diferente, muito intenso, 400 quilômetros que nós fizemos juntas. Foi maravilhoso. E aí, para, né, realmente finalizar, no fim do mundo, Finisterre, pôr do sol, no quilômetro zero, né? Lá tem esse marco lá em Finisterre, no farol. Aí Muxia, né? Pôr do sol em Muxia. E aí o Marco Zero em Finisterre. No farol, lá em cima do morro. Então, foi incrível, incrível. Eu pude conhecer o caminho e, inclusive, já com esse olhar de, para o ano que vem, fazer um grupo, agora sim, conhecendo o caminho, fazer um grupo para o ano que vem com essas belezas aí, tanto do litoral, né, da parte ali de Portugal e Espanha, aproveitar para fazer a variante espiritual também, que é lindíssima. E a gente ficou muito feliz porque esse grupo seu ficou aqui com a gente, né? Na chegada a Santiago, vocês ficaram 2 dias e depois foram para a aventura lá de ir para Finisterre, para Muxia, e depois voltaram, ficaram mais 2 dias. Um povo, putz, extremamente alegre, né? Como é bom quando a gente recebe gente de alto astral aqui, né? Porque a gente vai depois comentar um pouquinho a respeito da vida do albergue e tudo mais, mas nem sempre, né? A maioria, ainda mais quando tá ou calor demais ou quando tá chovendo, o pessoal chega aqui com a cara de bravo, de chateado, de cansado, de dolorido e tudo mais. Mas, pô, teu pessoal, esse grupo chegou aqui, assim, com alegria, a flor da pele, o tempo assim, cansadas e tudo mais, tal, mas nada que resista a um banho, um descansinho, né? E todas elas muito, né, muito animadas, né? Nossa, o que eu ri com elas, assim, ó. E preciso aqui também destacar a nossa sorte da Marinalva estar aqui, a gente se encontrar aqui no albergue. Então, assim, muitas, muitas surpresas. Acho que até ela deve estar por aí. Ela disse que ia entrar. Ó, beijo, Marinalva. E beijo para todas as meninas. Não sei se elas estão aqui. Foram demais. A Jove Balotin está aqui com a gente, a Débora Mate, que está sempre com a gente, Rocco, Maíta, Laura, Carla, o Igor está aqui também, a Rose, Vitorina, Rosmarie, a Zilene, Carmen, Roseli, Barbiero. Quer dizer, pode ser que tenha mais gente. Gente, dá um alô aí, fala oi, estou aqui para a gente conseguir ver mais fácil aqui, tá? Bom, e aí, beleza, descansada, né? Falei assim, não estou fazendo nada mesmo. Então, sabe o quê? Deixa eu encontrar a Renata Queiroz e deixa eu fazer mais um caminho, né? Que você não tinha feito, né? Você não tinha feito ainda o caminho inglês, né? Aí depois você fala aquilo que você me contou, né? Que Posso alguém te falar fala, tudo? Posso falar o falar que você tudo? quiser. Não, até deixa eu dizer que foi também uma outra, né? Bom, gente, Santiago tá fervilhando, né? Porque eu encontrei a Adriana Reis com o segundo grupo dela chegando do Caminho Português, então encontrei todo o grupo, jantamos juntos com ela. E a Renata Queiroz estava aqui já em Santiago, trabalhando na oficina do Peregrino. E a gente só tinha conversado uma vez muito rapidamente em Lisboa. Então, assim, foi realmente um momento da gente conviver mais. E aí a gente começou a pensar, bom, nós duas tínhamos, assim, um espacinho na agenda. Ai, vamos fazer algum caminho juntas? Vamos. E aí a gente começou a pesquisar qual caminho seria, teria que ser tipo uma semana. E nós lembramos do caminho inglês, então, começando de Ferrol.
E nós começamos, nem divulgamos muito, mas eu já estou com bastante material também para ir publicando aos poucos, ela também. Na verdade, a gente estava precisando de um tempo para nós duas, porque ela também vinha de fazer grupos, né? Então a gente estava tanto precisando cada uma do seu tempo, cada uma do seu caminho, do seu caminhar, tanto que em alguns dias a gente combinou de se encontrar no final do dia. A gente caminhou o dia sozinhas, né? Cada uma no seu ritmo. E em um ou outro momento, sim, a gente caminhou juntas. Mas também a gente queria um momento para aprofundar, né, a amizade, que realmente em Santiago que a gente começou a conviver mais. E durante o caminho inglês, sim, né, qualquer caminho, a convivência é super, super intensa. Então, nós começamos o caminho, foi lá pelo dia 3, 4, eu acho, de julho, 5 de julho. Foi dia 5 de julho, de Ferrol. E assim, gente, para quem não sabe, fez um calor aqui na região. Bateu, eu soube que bateu 46 graus em Ourense, né, que é relativamente perto, uns 100 quilômetros daqui. Então, a Rei e eu pegamos assim, ó, dias de ferver os pés, os miolos. E, nossa, um dia a gente chegando ali em Hospital de Brumas, não tinha lugar na cidade. A gente teve que ficar numa cidade próxima, Maison do Vento, que vento não tinha nada, não tinha vento nenhum. Os moradores estavam comentando que era uma coisa assim inédita, que assim, né, não tinha vento, calor, sol. E esse foi o dia mais difícil, a gente comentou. Nossa, o dia mais difícil, acho que de caminhada das nossas vidas, falando em termos de calor, de sol, porque eu não sei vocês, até gostaria de saber a opinião dos peregrinos, mas eu amo calor, eu amo verão, mas o calor, o sol na cabeça, não ter sombra num caminho desgasta bastante. E então, Eclésia, querida! Foram dias intensos, nossa, muito, muito. Então, no caminho inglês a gente teve, né, uns 2, 3 dias assim fortes de muito calor. A gente também teve assim os peregrinos que a gente conheceu, normalmente peregrinos que já tinham feito algum outro caminho. A gente cruzou com grupos de estudantes, assim, gente assim, uns 50 estudantes, todos caminhando juntos. Então, assim, foi um caminho um pouco diferente para mim e para ela. Muita estrada, né? Muitos centros urbanos. Teve pontos assim maravilhosos, inclusive aqui, ó, a minha credencial, que depois a gente vai falar do meu trabalho, né, como voluntária. Eu estava vendo, essa aqui é a credencial do caminho inglês. Uma das coisas que tem aqui, um dos carimbos, é uma folha de uma árvore centenária que tem lá, que foi, para mim, foi um dos pontos altos, um magnólio. Então, essa folhinha estava no chão, e eu peguei eu adoro pegar esses carimbos diferentes nos meus caminhos. E então foi um dos pontos altos, né? Esse magnólio centenário. Ponte deu-me uma ponte assim linda, incrível, com um centro histórico, uma igreja de Santiago belíssima. Betanços, quem não sabe, lá tem tortilha super famosa, premiada, né, em vários locais, que realmente valeu muito a pena. A gente teve a sorte de passar por uma feira medieval também, em Betanços. Esse foi o dia da gente dormir, né, mais tarde, curtir as apresentações de dança, de música. A Val tá mandando mensagem para você aí.
Ai, Val, querida, gente, eu tô no celular, a letra aqui está minúscula. Comecei Comecei. com 5 mulheres admiráveis e terminei com 5 amigas para a vida. Ai, meu Deus! E eu preciso Quem, dizer. assim, quem conseguir fazer a Andréia chorar ganha um desconto aqui no albergue. Não é tão difícil assim, não é tão difícil assim conseguir isso. Mas deixa eu fazer um parênteses. Esse grupo, gente, foi incrível demais, porque é realmente um grupo único, porque nós nos conhecemos no início da pandemia, nos encontros online de preparação para o Caminho de Santiago para mulheres, que eu comecei em meados de 2020, com aula, né? Tinha um momento de aula que eu realmente dava dicas, preparação física, mochila, que caminhos existem, como dicas de higiene, de cuidado, de saúde, de segurança, enfim. E a gente tinha em cada encontro também um momento de partilha, um momento de roda de conversa. Então, eu comecei esse projeto bem assim, né, no auge da pandemia. Então, realmente, nós nos fizemos companhia umas às outras em plena, né, hard da pandemia, uma vez por semana. Então, assim, nós já tínhamos essa convivência online, a gente já se conhecia. Então, nós já éramos amigas virtuais, né? A gente já trocava, nossa, muita coisa online. Então, realmente, esse caminho foi para, assim, a cereja, né, do bolo, assim, da nossa relação, da nossa amizade, que num caminho só se intensifica, né? Ah, queridas, que saudade. Ai, sim, querida. Olha só, que legal, que legal. A Nádia também fez parte dos encontros online. E agora a gente está começando a realizar esses sonhos, né? Que na pandemia ficamos esperando. Pati, querida! Ai, gente, que saudade. A Paty, eu fiz o Vale Europeu, também nos encontramos aqui, né? A gente foi ali na pulperia. E a Paty que me falou também muito do Convento de Herbon, que foi uma experiência também demais. Aquela acolhida, né? Muito diferente, muito especial. Mas você não falou ainda o que você falou para mim do caminho inglês. Ai, não falei. Pois é, o caminho inglês, gente, como ele passa muita estrada, muito centro urbano, enfim, né? As pessoas falam e a gente, né, começou a falar também que o caminho inglês só se hace uma vez. Que assim, né? Ok, caminho inglês, e tem tanto caminho para a gente fazer, né? Então, tá assim, álbum de figurinhas, caminho inglês, check. Ricardo, não precisa repetir. É, Que legal. Mas vocês fizeram desde Ferrol mesmo, né? Não foi de La desde Coruña. Ferrol, desde Ferrol, desde Ferrol, que deu, se eu não me engano, 113 quilômetros até Santiago. E eu ainda tenho curiosidade de completar o álbum de figurinhas e fazer de La Corunha até o encontro ali, que eu acho que é ali por Hospital de Brumas, eu acho. Lembra que quem começa, se tiver interesse em conseguir a Compostela, como La Coruña não dá 100 quilômetros até aqui, o primeiro dia você tem que fazer um recorrido, né? Você tem que fazer um percurso dentro da cidade de La Coruña, visitando algumas igrejas de Santiago, pegando carimbo. Então você faz os 23 quilômetros ou algo assim que... Eu não me lembro se é 23, mas é algo assim. Você faz os 20 e poucos quilômetros que faltam, não é isso? Você pode falar mais do que eu agora, porque agora você está virando expert, né? Vamos já aproveitar o gancho para pular para a fase nova, né? Porque agora a Andrea, assim como a Adriana Reis também fez várias vezes, como a nossa amiga Valquíria também fez várias vezes, né?
agora está servindo de voluntária na oficina do Peregrino aqui em Santiago. E a gente estava trocando ideia aqui antes de começar, a quantidade de história que não tem, as surpresas que acontecem, a paciência que tem que ter com muitos e, às vezes, o nó na garganta que dá com outros, né? Quando você ouve histórias também ali de peregrinos. Essa que você contou hoje do E3, né? Dessa rota que nem você nem eu a gente conhecia, né? De alguém que chega para você e fala, então, eu andei, quanto você andou? Eu falei assim, uns 3.000 quilômetros. Né? Fala aí. Ai, gente, a oficina do Peregrino. Bom, eu já tinha trabalhado como hospitaleira, né, em albergues, em León, no Monastério de Las Carbajalas, e em Irún também, no albergue municipal. E, nossa, quando a Adri Reis contou, né, que estava trabalhando na oficina do Peregrino, fazendo as compostelas, nossa, de cara, fiquei com vontade, até porque é um trabalho que nos possibilita ficar mais tempo em Santiago, viver mais Santiago também, né? E então eu comecei dia 12 de julho, a gente fez enfim, uma preparação, um treinamento, e dia 13... Meu filhote está aqui assistindo. Aqui. Ai, Oi, querido! querido Oi! também. Então, aí, no dia 13 que eu comecei de fato, né? E é muito intenso, porque no albergue, o Orlando sabe, a gente tem essa dedicação de estar disponível, né? Do peregrino daqui a pouco conversar, precisar de alguma coisa, dar alguma orientação. E na oficina do peregrino, às vezes é fila, então às vezes é 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, cada peregrino vai passando na tua frente. Mas tem umas histórias, essa história que eu contei hoje para Orlando, na verdade me contaram, não foi um peregrino que eu conheci, 7.500 quilômetros feitos em 1 ano e meio, de Istambul a Santiago de Compostela. E eu nem sabia, isso se chama, né, E3, European Long Distance Paths. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Esse é o nome completo, né? E aí você tem 8 ou 10 variações, que é o E1, E2, E3, E4, cada um tem uma distância gigantesca, todos eles são muito grandes. Mas esse que sai de Istambul, na Turquia, né? E aí você tem os mapinhas ali. Depois, ideia, se você quiser, você me passa aquele link onde você descobriu a informação e a gente até coloca. Aqui tem gente por aí que está doido da vida para poder andar um pouquinho só mais. Fala, caminho francês é pouco, né? O Via de la Plata, a gente estava comentando aqui, né? Tem gente que faz o Via de la Plata e fala que é difícil, né? É difícil. Mas, poxa vida, imagina, aí você olha assim, o E1 é 4.000. O E2 é 2.600. O E3 é 6.000. E assim por diante. Né? No começo de 2020, a gente teve aqui um coreano de bicicleta que ele tinha 21 anos, né? E eu perguntei para ele, você está vindo de... Porque a gente sempre pergunta, né? O pessoal chega, a gente pergunta, e aí, fez qual caminho? Aí ele, todos. Eu falei, como assim todos? Eu falei assim, desde onde você tá de bicicleta? Ele falou assim, desde a Coreia do Sul. Ele passou 3 anos, aí ele falou assim, ele chegou aqui e falou assim, agora eu vou vender minha bicicleta e vou embora para casa, porque faz 3 anos que eu não volto para casa. Ele veio pedalando, assim, lógico, não veio pedalando, não acho que ele fez o Himalaia de bicicleta, né, mas ou atravessou a China de bicicleta, mas ele veio pedalando e falou assim, não, eu saí da minha casa na Coreia do Sul, aí saí pedalando, onde dava para eu pedalar, eu vim pedalando, 3 anos, brincadeira, né? Mas eu me candidato a essa aí de 7.500. Gente, nossa, imagina as vivências, né? Bom, essa é uma das histórias. Uma história, assim, que eu tive a honra de receber um peregrino alemão que começou da
fechou a porta de casa e começou a fazer o caminho de Santiago, porque ele tinha uma vieira a 500 metros da casa dele, e começou a fazer o caminho de Santiago. E ok, né? Que bacana, muito, muito bacana ter começado na Alemanha, ter começado da porta de casa. E aí eu começo a ver a credencial dele, começo a olhar a data. Ele começou o caminho em 2012. Então, ele terminou o caminho desde a casa dele até Santiago de Compostela, fazendo de pouco em pouco, né? Um pouquinho por ano. Ele terminou o caminho de 10 anos na minha mão. Então, eu estava emocionada, ele nem tanto. Mas eu fiquei assim, meu Deus, que honra, que alegria, né? E assim, para quem não sabe, eu tenho aqui a Compostela. Esse é o tubinho, né, que a gente pode comprar para guardar a Compostela. E tem o certificado, que é esse, o básico, que está em latim. E uma das minhas funções é buscar o nome das pessoas no nosso registro, né, em latim, como vai ser o nome, e escrever aqui. É uma honra. E fiz a dele e perguntei se ele queria o certificado de distância, que também é possível, a gente também emite, que dá mais detalhes de quantos quilômetros o peregrino fez, onde ele começou, que data começou, qual caminho percorreu, porque aqui é só a data, né, que chegou em Santiago e o nome, né, são os dados, a outra é mais personalizada. E ele me disse assim, não precisa, eu já tenho aqui os carimbos, já me bastam, né? Então aí eu já fico mais emocionada ainda. É Fiz legal, com... né? O que é importante para a gente nem sempre é importante para os outros e vice-versa, né? Eu também digo, eu acho que a Compostela é muito legal ter no teu primeiro caminho ou em um deles, tal, como uma lembrança e tudo mais. Mas eu, na minha opinião pessoal, não, assim, em termos de escala de valor, não há nada mais valioso do que a credencial, porque ela conta a tua história, ela conta as cidades, as datas e tudo mais por onde você passou, e você quase que lembra a pessoa que colocou o carimbo né, em cada lugar na tua credencial, principalmente quando vem aqueles carimbo maluco, né, que o pessoal adora fazer, né, que aqueles de cera, né, que o pessoal põe o lacre de cera e pendura uma conchinha, um coraçãozinho ou uma flechinha amarela, ou seja lá o que for, ou aqueles lugares que o pessoal, sei lá, bate um carimbo, mas é só contorno e eles perdem, eles investem um tempo em colorir, em fazer toda uma arte na tua credencial, né? Então, a credencial para mim realmente vale bastante. Uma das coisas que você falou, que eu acho que é importante, aproveitando que você está falando da oficina do peregrino, uma coisa que é relativamente nova é a possibilidade dos peregrinos fazerem um pré-registro, né, que acelere muito a emissão, porque quando você chega lá com a tua credencial, você como peregrino, e você vai encontrar um dos voluntários, como a Andréia ali, ele vai ter que pegar a tua credencial, vai ter que ler, tentar entender né, a tua letra, colocar seu nome, colocar seus dados, identificar onde você começou, e data e não sei o que e tudo mais, qual foi a rota que você fez, se você fez a pé, bicicleta, a cavalo, agora a credencial mostra barco, mostra um monte de coisa. Então, tudo isso é um processo anterior ao fato de ela começar o processo de buscar a versão do nome em latim, ou depois buscar e fazer a verificação e tal. Agora, se você está na fila, ou você ainda sequer, se for no seu primeiro dia do caminho, gente, você já pode, isso foi uma dica que a Andréia, que a Valquíria, que o pessoal deu, você pode entrar no site da oficina
E tem um lugar, depois eu vou publicar aqui, eu acho que eu já publiquei, se eu não publiquei, eu vou publicar aí na página do Cistos. Você tem um site da oficina, tem uma opção lá que você pode, desde o primeiro dia do teu caminho, você já pode entrar e colocar os seus dados. Você não precisa nem ter terminado, você não precisa colocar, não tem data de fim de término, não tem nada disso. Você preenche um formuláriozinho. Infelizmente, esse formulário ainda não tem em português, mas ele tem em espanhol, ele tem em inglês, tem em francês, italiano, alemão, tem todos os possíveis idiomas que a gente gostaria de ter, menos o português, que talvez tenha no futuro próximo. E a gente fez aqui, quando ela passou essa informação para a gente fez um negócio que a gente colocou aqui no mural, não sei se vai dar para ver, né? Não vai dar para ver porque está muito assim, mas ó, dá para ver que a gente escreveu esse papel aqui, a gente colocou 5 QR Codes aqui. E eu vou publicar esse arquivo, essa foto no Cistos no Caminho, ali no Face. Então, você simplesmente aponta para um desses QR Codes aqui, e ele já te leva para o formulário que está em espanhol, em inglês, em italiano, em francês ou em alemão, aí você já preenche seus dados. Quando você preenche seus dados e dá o OK, você vai receber um e-mail ou uma mensagem no teu celular com um QR Code bem detalhadão assim, e você guarda esse QR Code. Quando você chegar na oficina do peregrino, você mostra esse QR Code, na hora que a pessoa lê ali, os teus dados já aparecem automaticamente. Então, você acelera a emissão não só da tua credencial, da tua Compostela, em muito, mas você também diminui o tempo de espera de quem está atrás de você. Então, a gente passou esse arquivo para todos os albergues brasileiros, né, nas rotas do caminho, para que eles imprimam, se a pessoa não fez o registro ainda, não importa se ela está em Puente la Reina, se está em Vilória, se está em Astorga, em León, se está em Salas, lá com a Paty, né, se está com a Natália, né, em Puente la Reina, se né, em Molina Seca lá com o Zé Luiz com a Mara, não importa onde esteja, se ler ali já fizer o registro, você já fica tranquilo, você sabe que quando você chegar vai ser muito rápido para a pessoa emitir a tua Compostela. Tá? Desculpa, André, interrompendo você aqui. Imagina, mas ele já deu uma aula, né? Não preciso dizer mais nada. Gente, não, mas realmente... eu queria que você falasse, porque você está tendo essa experiência de servir como voluntária, e é uma opção que está aberta para todo mundo, né? De repente você termina o caminho, eu não sei quais são os pré-requisitos, se você puder falar com a gente qual é o pré-requisito para servir e tudo mais, eu acho que seria legal, porque tem muita gente que às vezes quer fazer o caminho e quer servir num albergue, mas você pode servir também na oficina, né? Como é que funciona o processo? Como é que você se cadastra e tudo mais? Ou se tem pré-requisito para isso? Como é que funciona? Bom, tem um e-mail que eu não sei se está aí na mão, Orlando, por acaso, para a gente publicar aqui, mas senão a gente publica depois. Tem um e-mail exatamente que você, né, solicita para trabalhar, inclusive eles também organizam o trabalho nos albergues, então eles vão te passar um formulário onde vão perguntar, enfim, dados básicos, dados pessoais, e também que caminhos você já fez, que idiomas você fala, né? Algumas informações desse estilo. E se você quer trabalhar na oficina do peregrino ou em algum albergue do caminho. Então, é tudo no mesmo formulário. Foi, nossa, super, super tranquilo enfim, de ter a confirmação, o pessoal respondeu rápido. Então, assim, principalmente questão de estar disponível, né, de querer servir. E hoje eu até comentei com o pessoal que coordena essa questão de falar outros idiomas, claro que facilita. Mas se não, também, falando, né, só português, por exemplo, também tem muito brasileiro, muito português fazendo os caminhos, então também é possível. E a gente tem uma coisa também interessante, é bom saber, a gente tem 5 horas de trabalho por dia,
e nós temos um lar, um hogar dos voluntários, que fica no Albergue São Lázaro, aqui em Santiago. Então a gente tem, né, dormitório, lavadora, de roupa, cozinha. Então tem uma infra para receber os voluntários. E é isso, né? A gente viver Santiago e receber peregrinos do mundo inteiro. Assim, eu recebi peregrinos de 80 anos, de 10 anos. Eu recebi uma família de 23 integrantes, entre irmão, primo, tio, sobrinho, né, que fizeram um caminho juntos. Eu fiz uma Compostela esses dias de 2.368 quilômetros. Então, são pessoas que a gente pode conhecer, trocar. Então, é muito, muito gratificante. É aquele trabalho que eu estava comentando com o Orlando, que te alimenta, claro, que exige dedicação, exige tempo, atenção, mas é uma coisa que não cansa, porque vai te alimentando. O espírito, né, do caminho, o espírito peregrino, vai te alimentando ali a cada momento, como também o trabalho dos hospitaleiros, né, Orlando? Que vocês também têm uma missão linda, maravilhosa, e que é o que eu digo. Eu já fui hospitaleira também. Tem a parte, enfim, do amor, da dedicação e tal, mas tem a parte também de dar uma orientação, de botar um limite. Eu quero te ouvir também sobre esse. E eu imagino que isso aconteça também. Você sabe que acontece uma coisa legal, que é assim. Eu não sei se isso acontece com outras nacionalidades ou não, quando chegam em albergues que são cuidados por hospitaleiros da nacionalidade deles. Mas acontece algumas coisas interessantes quando são brasileiros que chegam aqui. E eu imagino que na própria oficina do peregrino deve acontecer também quando chega um brasileiro para emitir, né? De repente parece que a gente ganha superpoderes e a gente consegue fazer muito mais coisa do que a gente realmente consegue, porque o peregrino é brasileiro, né? E do lado deles eles acham que, não, mas as regras se aplicam para todos, mas eu sou brasileiro, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso chegar a hora que eu quiser, eu posso... Não pode não, gente. Sabe, a gente fica extremamente feliz de receber os peregrinos brasileiros, é muito bom a gente poder conversar. Uma das coisas que o pessoal fala muito aqui é isso, né? Falar assim, nossa, que felicidade de falar português de novo, né? De entender, das pessoas entenderem que a gente está precisando e tudo mais. É muito legal, a gente senta aqui, toca violão, né? Canta música brasileira e tal. Poxa, é muito legal. Mas o pessoal tem que entender que, né, para nós aqui, apesar dessa alegria, todos são iguais. E isso é uma dica muito importante para todo mundo que vai fazer caminho. Não me importa qual a tua profissão, se você é dono de empresa, se você é multibiliardário ou não, você é mais um, tá? E você é uma pessoa extremamente importante porque você é você, e não porque quem você é, qual é o trabalho no qual você trabalha, né? Não é o tamanho da tua conta no banco, não é quantas... Para mim, não me... Olha, eu já te falei isso uma vez. Você quer me impressionar muito pouco, é chegar aqui na minha porta e me dizer, eu fiz 15 caminhos. Para mim, isso não interessa absolutamente nada, sabe? Não conta nada. Eu já vi gente fazendo... O Igor, nosso amigo, conta uma história de um peregrino que fez 3 dias de caminho e encontrou as respostas todas que ele procurava na vida e foi embora para casa. Falei assim, salvei minha vida nesses 3 dias de caminho. Não precisou nem completar um caminho. Nem chegou, nem longe em Santiago, mas foram os 3 dias que ele precisava escutar histórias de sofrimento e de dificuldades de outros peregrinos, e ele, sabe, com as histórias que ele escutou 3 dias, ele entendeu o real valor daquilo que ele tinha em casa, e foi embora para casa e estava feliz. E eu já recebi peregrino aqui de 10, 15 caminhos que a vontade que dá às vezes é comprar uma passagem e mandar ele de volta. Fala assim, ó, vai, volta lá para Saint Jean e faz de novo, porque
Os primeiros 15 não deram muito certo, não. Vamos tentar o 16, né? Então, é assim que funciona. Ó. Ai, meu Deus. O que houve aqui? Ai, hackers. Ah! Tudo Ah, quem lá? tá aí? Ah, quem tá aí? Vamos invadir. Meu, tu não Amada. acredita. Eu tô dentro do carro e eu invadi uma live. Pode com isso? Tá aprendendo, hein, Adriano? Eu tô aprendendo a invadir, tá vendo? Gente, só para dar um beijo. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu tava falando isso agora à tarde, tá? Turista exige, peregrino agradece. E não é a quantidade de caminho, é a qualidade. Falou tudo, Orlando, falou tudo. Eu sou uma peregrina apaixonada e isso que tu falou, eu concordo em gênero, número e grau. Oi, gente, tudo bom? Que boa essa eu só vim dar um tecnologia, né? beijo. Essa Nossa. tecnologia toda, né? E faz o quê? Um mês? A gente estava os três aqui nessa salinha. Três sentados aqui. Exatamente. Né? Ó. Mês. Já em algum momento eu quero ver o Orlando fazendo Caravaggio, né, Adri? Queremos, né? Pela quantidade de roupa que eu tô, vocês imaginam onde eu estou, né? Tô em Gramado, vim fazer uma visita técnica com o Marcos. Viva! Oi! Que é de Belo Horizonte, da Andarilhos da Luz. E eles vão vir com um grupo aqui para Caravaggio em agosto. A gente veio fazer um reconhecimento. Tá todo mundo morrendo de frio aqui. E você tá com uma concha lá atrás, no vidro? Aham. Exato. O adesivo do meu carro é uma vieira, aquela vieira de Logronho. Assim, nem que você tivesse pensado nem que você tivesse pensado no cenário, dava certo assim, né? Tá vendo? É vida de peregrino, meu, não sai mais, não sai. Pois é. Galera, que coisa linda ver vocês dois juntos aí. Aqui, ó, o Orleans. Não sei se vocês viram o vídeo do Orleans. Ele está em São Miguel das Missões e ele pegou o Orleans, ele teve aqui. Tá fazendo o Caminho das Missões? Falando e um dia ele publicou ele dançando aqui dentro nas camas, assim, feliz da vida, dançando ali sozinho. Depois eu vou mostrar esse vídeo para vocês aí, né? Não, Tô adorando ver a live. Né? Quer ver quem mais que está aqui, ó? Olá, peregrinos pelo mundo. O Calmon está aqui também, mandando boa noite para todo mundo. Imair, Ale. Alexandre, um monte de gente. tarde toda. Aqui, ó, posso conseguir um certificado de distância de caminho realizado em outros anos? Boa pergunta. Tem duas funcionárias da oficina aqui para responder para você. Acredito que sim, com a credencial, sim, né, Adri? De outros anos, sim. Talvez o certificado de distância, sim. Não, a Compostela não, né? Você tem que terminar e fazer... A Compostela tem que pegar na hora, né? Você pode ter feito um monte de... Depois que tu carimbou o carimbo final da tua credencial, a gente não aconselha nem a seguir usando ela, né? Que fica aqui, ó. Final. Se cumpriu la peregrinação, esse é o carimbo final. Esse é o mas ela está perguntando realmente do certificado de distância. Não, o certificado de distância, sim. Até tem porque que é pago, a tua credencial. Até porque é pago, né? Assim, eu vim aqui, quero meu certificado de distância, eu vou pagar por ele. Assim, 3 euros. Isso. E 2 euros o do tubinho. Tubo. Você me tira o tubo, sim. Caravaggio a gente não cobra, a gente dá. Vamos ver. Quando eu fizer 60 anos, eu vou para Caravaggio. Tá vendo?
Vem, tem que vir Quem sabe? fazer. Orlando e Ramiro. Não sei. Com André e Adriana. A minha mãe mora em Caxias do Sul, meu irmão também. Quer dizer, vamos passar em casa. Ali eu não preciso ir para o albergue. Eu vou para casa da minha mãe tomar um banho. Gente, tá 10 graus aqui. Ó, se preparem, tá frio. Não, o meu é daqui a 7 anos só, fica tranquilo. Nossa, que barbaridade. Falei quando eu fizer 60 anos. Querida Adriana, beijo. Beijo, gente. Obrigado por ter vindo. Beijão. Boa live pra vocês. Só pra dizer que eu tô de coração aí, gratidão. Sempre. Beijão. Pegar esse sábado de novo. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Boa live aí, tô escutando. Vai lá. Beijão. Dirija com cuidado. Tá? O caminho que se faz com vinho é outro, tá? Tchau. É outro. Ai, adorei. Então, sabe, ser hospitaleiro é muito legal, mas é o que você falou. Tem a parte lúdica, bonita, de compartilhar e tudo mais, não sei o que e tal, mas assim, tem um outro lado que e a gente precisa ter muita paciência, sabe? Porque tem, assim, cada dia é um dia completamente diferente, porque depende muito do grupo que está aqui, né? Depende de como o grupo interage. Então, tem dia que sei lá, meio parado, meio morto, porque todo o pessoal sei lá, metade do pessoal chega, toma banho, se arruma, vai para a cidade e volta às 11h30 da noite. Então, fica, sabe, metade do grupo fica fora. A metade que fica aqui, às vezes, fica todo mundo sentado nas cadeiras, todo mundo no celular, todo mundo não sei o quê, no computador emitindo coisa, fica escrevendo, fica todo mundo quieto, não compartilha. Tem outros dias, pô, que só a música ambiente que fica tocando aqui. Outro dia levantou uma italiana junto com um francês e os dois ficaram dançando aqui a tarde inteira. Né? Às vezes o pessoal pega violão, os peregrinos pegam violão, e aí a gente senta junto, e aí o pessoal junta em volta e tal. Então, depende muito, sabe? Às vezes um mesmo grupo, você tem um dia que é um dia parado, todo mundo tá nessa mesma vibe de ficar quieto, de, sei lá, introspecção, ou sai e tal. E às vezes metade desse povo fica mais uma noite e chega um outro grupo enchendo a metade que saiu, né? E de repente dá liga. Esse novo grupo dá liga com o grupo que ficou, e aí as coisas são mais animadas e tal. O bom dos brasileiros é que, normalmente, quando os brasileiros estão aqui, a liga é mais rápido, né? Ela é mais fácil de acontecer. Mas aí depende muito da combinação também como é que chama, das nacionalidades, né? Às vezes você tem nacionalidades no pessoal que é naturalmente mais quieto, os coreanos, os orientais são mais quietos, sei lá, os nórdicos, a maioria deles também é mais quieto, italiano, espanhol, principalmente se for mais jovens, eles são o inverso, né? A gente tem que, às vezes, botar uns freios nele, porque os garotos, os jovens, principalmente, são mais difíceis de conter. Mas, e a gente sabe, o pessoal que entra a porta dentro cansado, com calor, com chuva, ou mesmo com um dia bonito, não importa, mas tem uns malucos que fazem 40, 50 quilômetros no último dia, não sei por quê, né, porque perdeu tempo no caminho, e aí, mas precisa fazer os últimos 100, porque quer a Compostela. Então, às vezes aparecem uns loucos que vêm desde Azul ou desde Melide no último dia, sabe? Então, chegam arrebentados, e chegam cansados, chegam de mau humor e tudo mais, e sabe? Mas, assim, como dica, a gente sempre fala, né? Tem várias, assim, para você ter uma, digamos assim, vida tranquila, sem estresse, uma estadia tranquila, sem estresse, em qualquer albergue, existem algumas regrinhas, sabe, que são importantes. Sei lá, vamos falar assim, cronologicamente. Primeiro, se você for fazer uma reserva, se você está andando no caminho e tem a oportunidade de parar onde você quiser, porque o movimento está tranquilo e tudo mais, o albergue que você entrar, você entrou e tudo mais. Mas se você for fazer uma reserva, seja no Booking, seja no site do albergue, seja ligando para o albergue, ou seja lá o que for, se informe um pouco, sabe? Olhe, não olhe somente a nota, as fotos,
sabe, os comentários. Olhe um pouco mais, porque em todos os lugares tem, se o albergue tem regras de horário, tem regras de comportamento, tem restrições. Por exemplo, nosso albergue aqui, a gente não tem como guardar a bicicleta. E vira e mexe aparece um com a bicicleta aqui que fez reserva no Booking e não leu em lugar nenhum que em todos os lugares que a gente escreve, não leu que a gente não tem lugar para guardar a bicicleta e depois vira uma confusão, a gente tentando achar um outro albergue para a pessoa ficar simplesmente porque ela não leu. Ou o pessoal chega, às vezes, aqui, como chega em outros albergues, e me contam de chegar e, de repente, se surpreende que a porta que a gente fecha, a porta à meia-noite aqui, para garantir que todo mundo tem o direito de dormir respeitado, né? Em vez do pessoal chegar às 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, abrindo porta, acendendo luz, falando alto, cantando, às vezes chega, né, um pouco mais alto do que deveria. Então, a primeira grande dica é o seguinte: se você vai reservar num lugar, saiba onde qual é a localização, né? Às vezes eu vejo pessoal aqui falando assim, sabe, dá 10, 10, 10, 10, 10, aí chega na localização lá, quando tá fazendo o review, põe 7,5. E eu pergunto, às vezes, para a pessoa, vem cá, gente, entre o momento da sua reserva e o momento do seu check-in, eu não mudei o albergue de lugar. Quando você fez a reserva, você sabia onde ele estava. Não entendo a razão de avaliar mal um albergue por causa da localização, se você já sabia onde ele ficava. Então olhem todas as informações e tal, e é assim, se você começar seu caminho e você jogar todas as expectativas suas no chão, como a gente sempre aconselha a fazer, então, assim, olha, eu estou indo para o caminho e o meu objetivo, o que eu espero é ter que dormir na grama embaixo de uma árvore toda noite. Qualquer coisa além disso já é show. Se você conseguiu entrar num albergue que estava cheio e o cara te ofereceu um colchonete do lado da porta, é melhor do que dormir ao relento na chuva. Então, já está em lucro. Então, venha com esse espírito, porque vai ser bênção atrás de bênção e você vai estar feliz todo dia. Agora, se você vem para o caminho achando que você vai encontrar quarto privado, com banheiro privado, ar-condicionado, televisão, frigobar e café na cama, você vai viver um caminho de frustração. Então, sabe, ajuste a sua expectativa bem baixa, porque qualquer coisa que aparecer vai ser sempre uma bênção, vai ser muito bom. Então, então, primeira coisa, com relação à reserva, procurar o lugar que você quer ficar e tudo mais. Segunda coisa é o seguinte, gente, independentemente se é privado, se é municipal, se é paroquial, seja o que for, a pessoa que está sentada lá na frente é um ser humano igual a você. E como qualquer ser humano, vai ter dias que ele vai estar feliz, alegre, contente, e vai se esforçar até para parecer estar assim, mesmo nos dias que sabe que está passando por alguma coisa difícil e tal. Mas é um ser humano. E então, e o mais importante que vocês têm que entender é o seguinte: a pessoa que mais pode ajudar vocês dentro do albergue é essa pessoa que está sentada ali. Então, pouco inteligente chegar quebrando o palco hospitaleiro, sabe? Chegue, e não por falsidade, mas chegue, cumprimente, bom dia, boa tarde, boa noite, escute o que o hospitaleiro vai te dizer, as perguntas que ele vai te fazer, porque isso vai acelerar o teu check-in, você vai estar na sua cama mais rápido, você vai estar no seu chuveiro mais rápido, sabe? Não interrompa o que ele está querendo te dizer, porque as informações que ele vai te dar são importantes. E, sabe, evite coisas que a gente vê que são muito desagradáveis. A pessoa entra na porta, nem olha na sua cara e pergunta qual é a senha do Wi-Fi. Né? A gente brincou, né, André, que eu falei que eu vou mudar a senha do Wi-Fi e vou botar a senha do Wi-Fi escrito. A senha do Wi-Fi vai ser Buenas tardes. Aí o pessoal chega aqui e pergunta, qual é a senha do Wi-Fi? Aí eu falo, Buenas tardes. Ah, sim, Buenas tardes. Não, isso é a senha do Wi-Fi. Né? Para ver se eu provoco o pessoal para falar, né? Então chegue, cumprimente, sabe? Mesmo que esteja dolorido e não sei o que e tudo mais, seja pelo menos educado. Se não dá, se o cansaço não permite você ser simpático, pelo menos educado seja. Isso não é uma coisa que se perde com cansaço, isso vem de educação. Né? Então, escute e tudo mais. Outra coisa, no momento de fazer o check-in, não é o momento de você abrir... Gente, você está chegando.
né? Principalmente se tiver mais gente atrás de você para chegar e se registrar, esse não é o momento de desembarcar e descarregar 400 milhões de dúvidas e perguntas nas costas da pessoa que está te recebendo. Chegue tranquila, a não ser que seja algo que pode decidir se você fica ou não fica no lugar, deixa para fazer suas perguntas depois, sabe? Chegue, tome seu banho, se troque, lave sua roupa, não sei o que e tal. Quando você chegar perto da recepção, ver que o hospitaleiro não está recebendo ninguém, aí faça suas perguntas, eu tenho certeza que ele vai ter o maior prazer do mundo de te ajudar e te responder tudo que você precisa. Mas na hora que você está chegando e fazendo o registro, não é hora de você, sabe, fazer milhões de perguntas de coisas que você só vai eventualmente precisar saber amanhã, sabe? Na hora que você vai sair, qual é a próxima cidade, se tem um posto de saúde, se tem um caixa eletrônico, se isso, se aquilo. Gente, não é urgente. Agora não é urgente, tá? Então, sabe? E sigam, escutem com atenção quais são as regras do albergue. E sigam as regras do albergue. Não existe nenhum albergue que tenha colocado alguma regra. Todas as regras que existem em cada albergue, elas existem porque no passado alguma coisa aconteceu que obrigou o hospitaleiro a colocar essa regra, né? Eu adoraria deixar a porta do meu albergue aberta durante a madrugada toda, sabe? Permitir que o pessoal entrasse e saísse quando quisesse. Se eu tivesse a certeza que quando a pessoa entrar, ela vai entender que tem gente dormindo, vai ser considerada, que não vai causar problema, não vai chegar bêbado e não sei o que e tal, né? O passado me mostrou que eu não posso fazer isso. Infelizmente, eu não posso. E todos os albergues que permitem a entrada depois, a não ser que seja aberto um espaço compartilhado, é só olhar os reviews dos outros albergues e olhar o review do nosso aqui. Dizer as pessoas dizendo que chegaram aqui e finalmente, nos últimos 5 dias do caminho, é a primeira noite que eu consegui dormir a noite inteira e consegui descansar e tudo mais. Por quê? Justamente por isso, porque nos outros albergues antes era permitido as pessoas voltar a hora que quisessem, voltam cantando, acendendo luz, batendo porta, fazendo tudo. E aqui a gente quer garantir o direito de descanso a todos, porque é para isso que eles deixaram aqui e pagaram. Uma cama confortável, um lugar limpo, um chuveiro bom e um lugar confortável e com privacidade para dormir. É isso. Então, sabe, e não adianta pegar e falar ok, não, tudo bem, e como às vezes acontece quando dá 11h45 da noite, começam a ligar aqui pro meu telefone dizendo, então, eu estou um pouco atrasado, vou chegar meia-noite e meia, tá? Eu falo, não tá, infelizmente não tá, se você atrasar 5 ou 10 minutos, eu espero, mas depois disso eu tranco a porta e acabou, sabe? As pessoas têm que entender o significado de compromisso, né, e de respeito. Que mais? Eu ia falar uma outra coisa a respeito da chegada. A questão das camas baixas também, que a gente estava comentando esses dias, né? É assim, gente, se você precisa de cama baixa, peça. E como assim? A gente conversa, né? O melhor jeito de conseguir uma cama baixa no beliche, se você precisar de cama baixa, isso é muito importante. Não peça cama baixa se você consegue fisicamente, você não tem nenhum problema que evite você dormir na cama de cima, sabe? Lembra que tem muita gente com muita idade, tem gente que está machucada de verdade, que está com o joelho estourado, que está com muita bolha no pé e não sei o quê. Essas são as pessoas que vão chegar nos albergues e vão ajoelhar pedindo, pelo amor de Deus, uma cama baixa, porque eu não tenho condição de ir para a cama de cima. Então, se você tem condição de ir para a cama de cima, mesmo que seja um casal e podem estar em 2 camas de cima, uma do lado da outra, façam isso. Abram espaço para aqueles que podem chegar depois e que estejam realmente precisando. Mas se você estiver realmente precisando, tente fazer uma reserva. E na reserva, já diga, olha, eu estou com problema no joelho, não consigo subir na cama alta, eu preciso, se for possível, lembra-se que é um favor, ninguém tem obrigação, nenhum albergue tem obrigação de te dar cama baixa, né? Então, você seja educado e peça, por favor, se houver a possibilidade, eu estou com o joelho arrebentado, eu não consigo subir, se houver a possibilidade de uma cama baixa, eu gostaria, por favor.
né? Eu tenho certeza que 99% dos hospitaleiros vão olhar a tua reserva e, se for possível, eles vão tentar mover as coisas de uma forma que consiga te garantir essa cama baixa, né? Agora, vamos supor que você fez tua reserva e você não comentou, né? Na tua reserva você não pediu e tudo mais. Vocês não podem esperar, sabe, que o hospitaleiro vai construir uma nova cama baixa para você. Então, se você não pediu na sua reserva uma cama baixa e você precisa dela, o primeiro ponto é o seguinte: você tem que chegar no albergue na hora que ele abre. Porque também não adianta nada. Por exemplo, o meu albergue aqui, eu tenho 20 camas baixas e 20 altas, né? São 20 liteiras. Então, se a pessoa... Eu não tenho, pela reserva, eu não tenho como saber a idade, não tenho como saber se está machucado, deixou de estar machucado. E aí, sei lá, aí já chegou todo mundo. 7 horas da noite, já está todo mundo aqui, todas as camas baixas que já tinham sido assignadas para ser baixas, já está todo mundo lá, já dormiram, já saíram, mas as coisas estão lá e tudo mais. Aí chega alguém, a última pessoa que chega, sei lá, está machucada, ou é uma pessoa de mais idade, não sei o que e tal, e fala: dá para ser uma cama baixa? Não dá. Não dá, porque eu não tenho como criar do nada uma cama baixa para você. Se eu tivesse chegado mais cedo, dava para eu pegar no sistema ali e sair movendo pessoas de lugar, né? Mas agora, às 8 da noite, 7 da noite, é impossível, não tem jeito. Então, sugestão é essa: se você se esqueceu, você está precisando de uma cama baixa e você se esqueceu de pedir, então chegue cedo, sabe? Chegue cedo, ou se bater e lembrar, telefona para o albergue e diz o seguinte: olha, eu estou chegando, eu vou chegar mais tarde, mas eu estou com o joelho estrupiado, não sei o quê, e eu preciso, ou eu tenho vertigem, eu sofro de labirintite, não posso subir, ou eu, sabe? E aqui, gente, vamos parar com um mimimi, ninguém aqui é fobia de coisa nenhuma, ninguém é velhofobia, gordofobia, não tem nada disso. Mas é natural. Eu, quando fiz o meu caminho, eu comecei meu caminho com 120 quilos. E quando, às vezes, eu subia em alguns albergues em que tinham uns beliches que era muito fininho, de ferro, não sei o que e tal, quando eu me cabia a cama de cima e eu ia subir, às vezes o beliche dava uma vinha um pouco pro meu lado, assim. Então, se você também, por causa de excesso de peso, você tem dificuldade porque normalmente dá problema de junta, né, de joelho e tal, você tem dificuldade de subir, gente, não tem vergonha nenhuma, liga e peça. Agora, o outro ponto que eu queria falar, que eu lembrei, André, é o seguinte: a prioridade do hospitaleiro é atender o peregrino que está na frente dele, tá? Essa é a prioridade número 1 do hospitaleiro. É atender o peregrino que está na frente dele, ou chegando, ou saindo, ou fazendo o registro, ou tirando alguma dúvida, aquilo que for. Não adianta você ligar para o albergue. Se você ligar para o albergue ou o telefone ficar tocando, isso não quer dizer que não tem ninguém, quer dizer que o hospitaleiro está ocupado. Então, albergue não é hotel. O albergue não tem um funcionário de recepção que é pago para ficar 24 horas sentado lá, ou 3, né? Ou 3 turnos de 8 horas ali, sentado simplesmente para atender e falar, né? Bom dia, albergue Cistos no Caminho, que podemos servi-lo. Não, não é assim. A pessoa que está ali é a pessoa que lava a roupa, é a pessoa que recebe, é a pessoa que indica, é a pessoa que limpa, é a pessoa que vai corrigir algum problema. Normalmente é uma pessoa só. Então, se o telefone tocar, ninguém atender, não quer dizer que não tem ninguém. Quer dizer que a pessoa está ocupada. Simples assim, tá? Então, quando você vai fazer uma reserva, eu sempre digo, siga sempre esse passo. Tenta achar se o albergue tem um site, né? Obviamente, quando você vai para albergue paroquial, nem sempre os albergues paroquiais admitem, nem sempre os albergues municipais aceitam reserva, não sei o quê. Mas se você está indo para os albergues privados, primeiro tenta achar um site deles. Normalmente, os albergues privados têm uma opção no site para você fazer uma reserva. Então, é preferível ali, por quê? Porque você economiza, você normalmente vai encontrar um preço melhor, porque o albergue não está tendo que te cobrar uma comissão que ele vai ter que pagar para um Booking, para um Expedia, para seja o que for. Então, primeira coisa, vai no site. O site tem a opção de reserva? Faça a sua reserva por ali, se ele tiver. Se não tiver, e você quer fazer reserva, vai para o Booking. Vai para essas ferramentas, esses sites de reserva e faça por ali.
Última opção, e-mail, WhatsApp, telefone. Última opção. Tá? Tem gente que aceita? Tem. Eu não aceito. O meu albergue não aceita, salvo raríssimas exceções, e isso não é porque a gente considera uns melhores que outros, mas é em situações que são pessoas que já tiveram aqui e que ligam avisando, ó, eu estou voltando agora, eu fui para Finisterra, vou voltar agora, não sei o quê, porque eu já tenho todos os dados da pessoa, então fica muito mais fácil. Então, mas dificilmente vai ser quase impossível que eu aceite uma reserva por telefone, ou por WhatsApp, ou por e-mail. Por quê? Porque 95% das pessoas que fazem reserva sem qualquer compromisso não aparecem. Então, a gente fala live atrás de live, live atrás de live, não aparece. E não se dão ao luxo de ligar no dia anterior, ou pelo menos na manhã do dia em que deveriam ter chegado, para avisar a gente que não vai vir. E a gente fica com a cama bloqueada, às vezes as pessoas batem aqui, uns peregrinos cansados, chegando na nossa porta, perguntando se a gente tem lugar para eles ficarem, e a gente tem que falar que não, porque tem uma cama reservada, e que depois a pessoa simplesmente não aparece. E como a gente pegou a reserva por telefone, eu não tenho sequer como cobrar essa pessoa para fazer ela aprender a ter responsabilidade. Não tem. Então, quando é pelo Booking, por exemplo, se a pessoa já pagou pelo Booking, ou pelo menos ela fez a reserva pelo Booking, ou pelo nosso site, eu tenho os dados dela ali. Se ela não aparecer e der uma de responsável e não aparecer, não avisar nem nada, eu cobro a pessoa aqui e já falei até com o André, falei assim, o próximo peregrino que entrar aqui fica de graça porque aquela cama já está paga. Eu não vou cobrar 2 vezes a cama, mas pelo menos eu tenho certeza de que aquela cama agora está livre para ser usada, né? Então, sabe, são coisas que são... Tentem contribuir também com o albergue, tentem contribuir, eu não estou falando financeiramente, não, estou dizendo contribuam com a limpeza, contribuam com a arrumação. Você vai tomar seu banho, seque o lugar onde você tomou seu banho. Não sai andando molhado pelo albergue, se seca dentro do chuveiro, sabe, dentro da área que você tem ali. Leva suas roupas do melhor jeito que der, do melhor jeito que o albergue te permitir, leva suas roupas, se troque no banheiro, enxugue seu pé, sabe, não sai andando molhado por aí, não sai andando pelado por aí também, porque algumas pessoas a gente já viu coisas meio doidas aqui, né? Então, sabe, não respeitem os outros que estão do lado. Se você não falem no telefone em voz alta, sem um fone, mesmo com fone, não conversem no telefone dentro da área de dormitório. Tem gente do seu lado querendo dormir, você está lá falando e não sei o quê, como você está com fone, você nem se dá conta que você está falando alto demais ou não. Então, sabe, são coisas que às vezes a gente pensa, pô, mas é uma questão até de educação, sabe? Não é que é regra demais ou nada, é uma questão de educação, de respeito mútuo, né? De respeitar o direito que os outros têm. É um pouquinho de bom senso e de empatia, né, Orlando? De simplesmente prestar atenção no outro e de se colocar no lugar do outro. Isso dos dormitórios dos albergues, né? Ah, silêncio depois das 10 da noite. Ok, claro que sim. Mas, de repente, tem alguém dormindo à tarde no dormitório. Então, não custa nada entrar no dormitório em silêncio. Esses dias eu estava aqui e um peregrino estava arrumando a mochila dele aqui na sala, né, e não lá no dormitório. E eu fiquei assim, eu fiquei com vontade de agradecer a ele, porque ele não estava fazendo barulho para o pessoal que ainda estava no dormitório, como se fosse assim uma coisa inédita. E isso deveria ser que todo mundo se desse conta, puxa, vou fazer muito barulho, vou sair do dormitório, né, seja em qualquer horário. É uma questão básica, né? Olhar em volta, olha para o lado. Vamos, né? Uma das coisas que a gente devia sempre aprender no caminho é a gente parar de olhar para o próprio umbigo, né? Sabe? Olhar para os outros, sabe? Tem um monte de gente em volta e a gente... Por que durante o caminho todo a gente se preocupa tanto com o outro e ajuda e carrega mochila e empresta dinheiro e faz de tudo, e de repente chega em Santiago, o pessoal parece que vira a chave e fala assim, não, agora acabei, agora já não sou mais peregrino. Ou seja, as coisas que você aprendeu e que você ficou praticando durante o caminho, o objetivo não é chegar em Santiago e jogar no lixo, o objetivo é carregar isso para a vida e colocar em prática, né? A gente aprende no caminho, agora começa o caminho mais difícil, que é o da vida, em que a gente vai ter que viver no mundo lá fora dessa bolha de tudo legal, né? E
Só que agora começa a parte difícil, porque é lá fora que você vai ter que aplicar aquilo que você aprendeu. E aí você vai se dar conta de que o mundo não aceita muito isso, não. Então vai ter que ser persistente, vai ter que ser paciente, vai ter que entender que os outros não têm obrigação de entender tudo essas mudanças que eventualmente você aprendeu, mas, sabe, cabe a você pelo teu exemplo, não tentar forçar ninguém a fazer nada, porque eles não sabem o que é o caminho, e dificilmente eles vão entender. Mas é com o exemplo do teu comportamento que as coisas, que de repente você vai começar a influenciar aqueles que estão em volta de você. Agora, se você chega aqui, joga tudo no lixo, vira a chave, agora eu vou voltar a ser o tonto que eu era antes, sabe? Pô, então, ora, para que serviu? Então foi férias. Então, quer dizer, não serviu de nada, porque o objetivo é isso. O objetivo é você plantar a semente em você, e isso vai te mudando, e o teu exemplo vai mudando quem estiver em volta, vai colocando um grilo, né, uma pulga atrás da orelha do pessoal. Pô, esse cara ele não era assim, fez o caminho e ele mudou, e eu tô gostando de ver as mudanças que ele teve na vida dele. Pô, será que isso não podia acontecer comigo também? Será que eu não deveria fazer o caminho também? E aí você começa com, né, então essa influência, ela só vai acontecer, né, se você não desligar essa chave, né? Então, sabe, às vezes eu tenho que pegar e chamar a atenção de pessoas aqui para evitar situações que, sabe, saiam do controle, porque sei lá, não é fácil, mas como a gente fala, né, sabe, as coisas que são gratificantes são muito gratificantes. E as coisas que são chatas e as situações pelas quais de vez em quando a gente tem que passar, a gente esquece delas rápido. Elas machucam um pouquinho e enchem um pouco a paciência da gente, né? Faz a gente perder um pouco a paciência às vezes, por alguns minutos, mas depois disso fica tudo bem, porque aqueles que não, né, como é que se diz, que não aportam nada para a vida da gente, a gente esquece rápido, né? Olha, Rosângela, estou programando para setembro concluir o caminho que comecei em 2018. Posso usar a mesma credencial? Deve usar a mesma credencial, até porque se você quiser o certificado de distância, lá eu coloco, os voluntários todos colocam a data que você iniciou o caminho, a cidade de onde você iniciou, e aí sim a gente pode computar os quilômetros caminhados para colocar no certificado, né? Então, deve pode usar. quebrar os últimos 100, mas se você parou antes e quer continuar e terminar até Santiago para conseguir a Compostela, você só não pode quebrar os últimos 100. Os últimos 100 tem que ser sequenciais. E os últimos 100, chegando em Santiago, para quem vem a pé, 2 carimbos por dia. E para quem vem de bike, os últimos 200 quilômetros precisa de 2 carimbos por dia. Isso. A quem está aqui também, ó. Ei, querido! Eu quero tanto ir para aí. Eu tenho que ir. Gente, assim, ó, eu, né, vim para cá 89 dias de Europa. Nossa, quanto tempo! Um monte de coisa aconteceu e assim, ó, Mara José Luiz Molina Seca, a Paty lá em Salas, a Paty de Astorga, a Nath eu não vi ainda, o Acácio eu tive a sorte do Acácio da gente se encontrar aqui no albergue, né, com Orlando. Então, nossa, ou eu vou ter que voltar muito rápido, ou vou ter que me desdobrar em 2. É muita coisa, muita gente querida. Né, a gente até falou, né, que não tem tanta... Aqui, ó. Ai, sim. Está no mudo. Sim, foi, nossa, muita sorte o Acácio e a Areta estarem aqui, a Nanda também, né? Então a gente finalmente se conheceu pessoalmente, foi muito bom, e eles devem voltar, né, por esses dias, então espero que a gente consiga de novo se encontrar.
A Valquíria também, eu tive o prazer de conhecer a Valquíria aqui. Uhum. Nem sei se eu cheguei a colocar aqui a Val. Acho que não. Espera aí. Que a Val foi muito bacana, que assim, a Val caminhou com a Adri, eu não me lembro em que ano, mas eu nem conhecia a Val. Fui conhecê-la aqui no albergue, sendo que ela estava trabalhando lá na oficina do Peregrino, e depois ela foi fazer o caminho inglês. E enquanto ela trabalhava, eu estava fazendo o caminho inglês, então a gente trocou bastão. E eu fui trabalhar na oficina do Peregrino, inclusive fiquei no mesmo quarto que ela estava hospedada. Trocamos de lugar. E a Marlene, querida, de Portugal, que também estava nos encontros online desde 2020, que eu tive o prazer de entregar a Compostela para ela, do Caminho Primitivo, que diz que tá lindo, Caminho Primitivo também. Ai, muito caminho para fazer, minha gente. Bom, e basicamente é isso, né? Que a gente fala. Vamos responder o Frederico aqui, Orlando. Tem pessoas com deficiência que fazem os caminhos. Qual caminho os deficientes preferem? Frederico, o que eu sei é que sempre tem o pessoal chegando de cadeira de roda. Eu conheci um peregrino incrível que ele fez o caminho de muletas, né? Então eu acho que isso é muito de cada um, né? De dar uma pesquisada aí nas rotas que existem. Mas assim, realmente superação a gente está vendo sempre aqui nos caminhos de Santiago, é muito lindo. Lembra, 2, 3 semanas teve um peregrino deficiente visual aqui, que chegou aqui com um cachorro gigante preto, que chamava Félix, o cachorro. Eu não lembro do nome do peregrino, mas lembro do nome do cachorro. E ficou aqui, uma festa tal, e a gente está preparado para receber também, né? Mas essa é outra coisa, assim, isso cai na mesma situação daquela que eu estava falando de quem precisa de cama baixa. Se você vai fazer o caminho, se você tem alguma necessidade especial, na sua reserva menciona isso, porque, poxa, eu tenho algumas camas aqui que são perfeitas, assim, tem muito espaço do lado, sabe? Então, a gente sabendo antes, a gente vai fazer o possível para deixar a tua vida aqui muito tranquila. Agora, se você for o último para chegar e todas as camas estão ocupadas e a única cama que ficou para você é uma cama que não vai ter muito espaço para você largar a tua cadeira de rodas do lado, ou para você se movimentar e não sei o que e tal, a gente se sente triste por não poder te oferecer mais, sabe? Então, na tua reserva, você fala assim, olha, eu sou cadeirante, eu tenho necessidade especial disso, eu tenho uma dificuldade visual, eu tenho não sei o quê. E, a gente vai mexer o que tiver que mexer para garantir que a tua estadia seja a melhor possível. E é importante que você saiba o seguinte, nós não vamos te tratar pelo diferente dos outros peregrinos. Você é um peregrino como uma pessoa como outra qualquer, um peregrino como outro qualquer, só que a gente vai, obviamente, usar da infraestrutura que a gente tem para facilitar a tua vida, mas para mim, sabe, de novo, a gente, olha, vou ser muito sincero, Andréia, e eu consigo perceber isso em alguns brasileiros, porque eu sou brasileiro e a gente, no falar, a gente já percebe no jeito de agir e tal. Mas a gente vê muita gente deslumbrada, sabe? Deslumbrada pelo fato, não vou dizer muita gente, alguns. Gente deslumbrada porque estou fazendo a minha primeira viagem internacional. Finalmente estou na Europa e agora eu saí do Brasil pela primeira vez. Vou fazer meu caminho, sabe? A impressão que me dá é aquele povo que vai de salto alto e brinco gigante, né? E laço de fita na praia, sabe? Na areia, sabe? Andando de salto alto e bolsa Gucci e não sei, sabe? Essa Louis Vuitton.
Sabe para quê? Para simplesmente mostrar que eu tenho agora condições e eu estou indo para a Europa. Eu falei assim, gente, isso não importa para ninguém. Isso só, eu vou dizer para você, olha, se você chegar de nariz em pé, desfilando e não sei o que, aí que minha cama, eu queria saber se no meu café da manhã haverá ovos com bacon, ou se haverá macarrão, ou se vai haver, não vai ter nada, colega, vai ter um chazinho que você quiser tomar e não sei o que tá, porque olha, isso pra gente não conta, não é que não conta nada, conta negativamente pra gente. O que a gente quer ver é o seu coração entrando pela porta. A gente quer conversar com você. A gente quer ver emoção quando você conta as coisas, sabe? A emoção no teu olho, na hora que brilho no teu olhar, na hora que você está compartilhando as suas experiências no caminho. Eu não quero saber se você tem pousada não sei onde, para poder depois ficar comparando as coisas que você faz na sua pousada com as coisas que a gente faz na nossa albergue. Eu não estou interessado nisso, gente. Né? Conta para mim quais foram as emoções que você sentiu no caminho, as dores, o que você aprendeu com elas, sabe? Quais foram as oportunidades que alguém te ajudou, ou que você foi obrigado a ajudar, o que mudou na tua vida, o que você aprendeu que você leva para a tua vida. Isso eu estou interessado. Me chama, a gente senta, eu fico 1 hora te escutando. Agora, para ficar me contando que... Né, que eu vim para o caminho e para mim está sendo difícil porque você sabe que eu viajo de primeira classe, então para mim foi muito difícil dormir ao lado de uma outra pessoa e eu não quero saber disso, tá? Por favor, não me conte, porque eu realmente não estou interessado nisso, sabe? Eu quero ver teu coração falar com o meu, sabe? É isso que eu quero. O resto não me interessa em nada, né? Ver se tem mais pergunta aqui, alguém que... Todo mundo me chama de xistos. Gente, é cistos, ó, cistos. Né? E na Espanha me chamam de sixtos. Mas não é xistos, sabe? Xisto é um livro. Xisto no país de não sei o quê. É um livro lá da coleção Vagalume, de quando a gente era pequenininho. Tá? É cistos, tá? Viu, Helena? Tô brincando com você, mas é cisto, né? É a Imair, é que ela usa esse nome. Ela tá se escondendo aí atrás, né? Pseudônimo. Muito artista essa peregrina. Você vê o comentário da Jove, olha que legal, né? Às vezes as pessoas, em vez de valorizar o pouco que tem, se incomodam com muito que falta, sabe? É verdade. É o copo meio cheio ou meio vazio, né? Mesma coisa. Aí, aqui, ó, vejo que, viu, Rosângela? Vejo que hoje tem muito urisgrino. A gente tenta evitar esse, sabe, etiquetagem, né? Botar os labels nas pessoas, porque tem gente que começa turista, termina peregrino, tem gente que começa peregrino e vai se aproximando e o turista vai tomando conta, sabe? Então, acho que cada um é muito difícil a gente julgar, porque quando a gente julga as pessoas, a gente está tirando uma foto de quem elas são agora, nesse momento que você está conhecendo. Você não conhece a história dela, a gente não conhece a história, a gente não conhece os traumas, as tragédias, as alegrias da vida, pelas coisas que tiveram que passar para chegar, sabe? Então, mesmo essas pessoas que eu estou comentando, né, que às vezes vêm deslumbradas por uma viagem à Europa, a primeira vez que sai do Brasil e tudo mais, isso é natural da gente, a gente às vezes sentir assim, porque a gente é humano, né? O que eu estou dizendo é o seguinte, entenda que quando você chegar aqui, guarda tudo isso na bolsa de quem eu sou, ou, né, como a Jove mesmo fala, né, na máscara que eu preciso usar nos meus círculos de amizade, de trabalho, para eu poder garantir meu lugar naqueles grupos, mas aqui no caminho isso não importa. Guarda a máscara, seja quem você é, e, poxa, vai ser show de bola, né? Super amei. Deixa eu ler, assim, em nome de nós todas aqui, né? Vou ler a Val, querida, que estava com a gente no grupo. Super amei os cistos. Acho que o que é combinado antes não gera surpresa. E saber que a cama quentinha e confortável vem acompanhada de silêncio e respeito é maravilhoso. Obrigada, Orlando e Ramiro. Assinamos embaixo. Muito obrigado a todas. E isso é importante lembrar também. Nada disso que é feito aqui, sabe? Eu sou aquele que dá a cara nas lives aqui, mas nada disso aqui acontece sem o Ramiro.
Porque se o albergue está limpo, está arrumado, está cheiroso, as camas estão trocadas, as roupas estão lavadas, sabe? Se está tudo funcionando, se as máquinas estão carregadas de Coca-Cola, de não sei o quê, se a máquina de café está funcionando, quem faz isso é o Ramiro, né? Eu sou o cara que pega a parte boa, que é receber os peregrinos, conversar com eles, tocar violão, ficar não sei o que e tal. O Ramiro pega a parte da manhã, que ele tem que acordar todo mundo, tem que constantemente convidar o pessoal e falar assim, lembra, 10 horas tem que sair porque a gente começa a limpar. E ele fecha a porta aqui e limpa isso tudo sozinho, né? Raras são as vezes que eu venho ajudar, quando, sei lá, tem muita cama demais para arrumar, porque saiu, sei lá, deu o azar de estarem saindo 35 naquele dia e a gente veio para ajudar. Mas normalmente é ele que faz toda essa limpeza. Então, o albergue Sistos e a limpeza dele, né, o cheirinho, né, o perfume e tudo mais que tem aqui, nada disso estaria como está se não fosse pelo Ramiro, tá? Então, importante que vocês saibam disso, tá? Vamos ver. Tomás, estaremos te esperando de novo, Tomás. Pois é. É bom que, né? É bom que a gente tenha, né? Ai, deixa eu ler o Fernando. Volta ali. O Fernando super participa também das nossas jornadas de caminhada e tal, do Rio. Um dos melhores albergues do caminho. Parabéns, Orlando e Ramiro. Obrigado pela maravilhosa acolhida. Andréa também é sensacional. Obrigada por toda a ajuda peregrina e parabéns por sua hospitalidade. Aqui, ó. Ai, Rosângela, querida, vou comemorar meus 70 anos do caminho, assim como fiz ano passado no Caminho da Fé, onde nos encontramos, lembra? Mas claro que sim. Gente, tem um podcast com a Rosângela, para quem não sabe, né? Maravilhosa. Fez o Caminho da Fé sozinha, com 60, para comemorar os 69 anos. Tá? Nada melhor do que comemorar os 70 também. Sim, com certeza. Ô, Jurandir, quanto tempo, cara? Né? Vai fazer o caminho francês, vai chegar em outubro, poxa, show de bola, chega aí. A melhor coisa, acho que uma das coisas mais gostosas que a gente tem aqui é, às vezes a pessoa chega aqui e fala assim, oi, Orlando, Orlando, né? Vai falar, nossa, eu te via muito em live, você existe, né? Eu falei assim, porra, existo, né? E quem é você? Eu falei assim, eu sou tal pessoa. Eu falei assim, putz, aí a gente levanta daqui da recepção, e aí já tem abraço, tá, gente? Já tem abraço no caminho, já dá para abraçar. Aí a gente abraça, poxa, que legal, não sei o que tal. Sabe, é tão bom botar um rosto no nome, né? Que a gente conversou tanto, né? Ô, Jurandir, eu vou te responder, tá? Fica tranquilo. É porque outubro a gente ainda não abriu, mas não abriu reserva, mas daqui a pouco a gente vai guardando e vai segurando a onda, depois eu te respondo, tá bom? Que mais? O Orleans saiu, foi assistir o show de luzes. Pô, muita gente aqui, poxa. Então, Deia, o que vem agora? Que agora é a parte boa, né? O que vem agora da tua vida aí? Porque você já falou ontem na tua live, né? Você comentou, se você quiser... Porque você sai daqui, antes de ir para aquilo que você falou que você vai fazer com a Adriana, ainda você não vai terminar aqui, né? Você vai parar aqui. Não, primeiro, peraí, ela acabou de me contar um negócio que é uma doideira dela, que ela não tem mais o que fazer. Enquanto estou trabalhando na oficina de peregrinos, como eu trabalho só de manhã ou só de tarde, se eu trabalhar de manhã, eu vou... Na hora que eu sair de lá, eu pego um ônibus, vou para não sei aonde, faço um dia do caminho e depois volto. Já fiz, pois é. Então, vocês lembram, quem lembra aí, que eu comecei a fazer um caminho, mas eu não terminei, um caminho um tanto secreto que estou fazendo aqui na Galícia. Então, eu vou fazer nos próximos 3 dias, provavelmente, trabalhar pela manhã na oficina, à tarde pego um ônibus, tipo uns 50 quilômetros aqui de Santiago, vou, caminho um pouquinho,
e volto de ônibus, que vai estar uns 35 quilômetros daqui. Vou, volto. Mais 3 dias eu termino esse caminho, e aí eu vou poder contar tudo para vocês. Muitas fotos, muito lindo. E depois disso, vou trabalhar como hospitaleira no Mosteiro de Vairão, lá em Vila do Conde. E depois disso, Brasil e primeiro grupo do Caminho da Fé, que, nossa, a gente estava há horas montando, tentando a agenda, a Adri Reis e eu. Então, vai ter Caminho da Fé de 22 a 28 de agosto, desde Paraisópolis. A Adri, assim, nossa, esse lado dela de guia de turismo, assim, é um cuidado extremo. As hospedagens escolhidas a dedo, carro de apoio o tempo todo, né? Transporte de mochila, vai estar super bacana. E depois mais grupos para Caravaggio. Eu vou fazer um grupo para a Rota das Capelas, lá em Cristina, Minas Gerais, que eu ainda não divulguei também. E vai ter mais caminhada também lá em São Roque, na vinícola Alma Galiza. Então, o segundo semestre está recheado de caminhadas. Puxa, não vou nem comentar. E cada uma dessas viagens, cada um desses caminhos e tudo mais, você sabe que, assim, mais cedo ou mais tarde acaba gerando livro, né, documentário fotográfico, né, que a André é jornalista fotográfica e tudo mais. E se vocês não conhecem, não tiveram ainda oportunidade, sabe, esses livros da Andréia, assim, sabe, é um negócio impressionante, sabe, as fotos. Todo mundo aqui fica encantado, porque eu coloquei, ela trouxe os livros para mim, trouxe 2 que são 3, né? Sabe, ela trouxe, né, esses livros para a gente aqui, eu deixo aqui para os peregrinos ver, e ela teve o cuidado de ter todos os textos, né, sobre tópicos e tal. Todas as páginas têm o texto em português, em inglês, em espanhol, e o pessoal adora. Então, isso aqui é do Caminho Francês. Aí ela fez esse livro aqui, é muito legal, porque ele é Finisterre e Mochia de um lado, meio dele, né? E a outra metade é o Caminho Português. Então, a gente deixa esses livros aqui, o pessoal fica encantado de ler. Se vocês não têm esses livros, não sabem o que estão perdendo. Depois vocês contactem a Andréia para saber como é que vocês conseguem. E ela tem outros livros e está preparando, e certamente esse Caminho Novo, Variante Espiritual, ou não sei se o Caminho Inglês, porque quem fez o inglês só faz uma vez e não precisa fazer de novo, não sei qual é o texto, mas tudo bem. Então, não sei se esse vai gerar livro, acho que não. Mas, gente, não perca a oportunidade, porque esses livros são muito legais e vão trazer vão reavivar a memória de vocês com relação aos caminhos que vocês fizeram. Pô, aproveite, né? Certo, minha querida Andréia? Ai, meu querido, super certo. Muito obrigada pelo convite, pela acolhida, por esse trabalho, esse albergue lindo, maravilhoso. Tânia, até que dia você ficar aí? Chegarei em Santiago dia 9 de agosto. Vou fazer esse voluntariado na Oficina dos Peregrinos. Que show! Eu fico aqui em Santiago, a princípio, até dia 29. Mas vamos falar, Tânia. Vamos trocar mensagens. Quem sabe a gente se encontra no meio do caminho. Que bacana. Fagner. Ô, Fagner, venha que a gente vai ter aqui um abraço guardado para ti. Que bacana, que bacana. Ai, sim. Que legal, Jurandir. Lenira, amada, te ver me enche de alegria porque você nos alimenta dessa conta de voltar ao caminho. Ai, querida. Lenira foi super parceira em Caravaggio. É tão bom rever os peregrinos. Gente, então é o seguinte, o bom é que eu não preciso nem ficar falando para vocês que horas são, é só olhar ali em cima, olha, já são 15
para meia-noite. Não, 15 para 1 aqui. Tá vendo, Madrid ali? Aqui a minha câmera tá invertida, né? Né? Não sei porque que a minha câmera tá invertida, porque... Ah, tá aqui, ó. Vou inverter de novo, tá? Agora dá para ver que horas são, ó. Madrid, tá vendo ali, ó? 15 para meia-noite. Então, 15 para 1, perdão. Já são 15 para 1 aqui. Então, a gente vai terminar. De novo, agradecer você, Ideia, pela tua disponibilidade. Você tem que trabalhar amanhã e a gente a gente tem falado de conversar junto nessa live já há alguns dias, algumas semanas. E apesar de ser difícil para a gente aqui, né? Logo de manhã depois da manhã tem que abrir o albergue de novo e tal. E você tem que trabalhar lá na oficina. Mas a gente sabe que é importante para os brasileiros poderem participar ao vivo num horário que seja melhor para eles, né? Então, te agradeço muito a tua disponibilidade, teu carinho. Sabe que a casa aqui é sua sempre, né? Isso porque a gente não mostrou o que a gente estava fazendo aqui antes deles, né? A gente não mostrou para ninguém o que a gente estava fazendo antes de começar a live, né? Se bem que eu publiquei no Facebook do Cistos lá a foto, mas deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Por isso que eu aceitei o convite, né? Ora bolas, eu fui praticamente subornada para participar dessa live. Claro que não, né? Gente, beleza. Orlando, assim, ó, é um chefe e além de ter feito algo maravilhoso para o jantar de hoje, me deu umas receitas, me deu umas dicas, olha... Inclusive de fazer tortilha, que tem vídeo aí no YouTube, né, Orlando? Isso aqui foi o que a gente jantou hoje, uma paella que a gente só montou, né? E a gente comeu, eu repeti 2 vezes, a André também, e não chegou na metade dela ainda. O Ramiro já passou por aqui e levou para casa. Uma delícia! Então é isso, gente. Um beijo muito grande para todos vocês, muito obrigado pela presença. Sempre que for possível, a gente vai conversar de novo. Uma das coisas que eu estou pensando em fazer, talvez a gente faça daqui a umas 2 semanas ou 3 semanas, quando chegar o dia que a gente fecha de novo, porque a gente tem que fechar e dar uma descansada, porque senão a gente pira. Mas talvez uma coisa que eu vá fazer é abrir uma live e vou mandar o link para vocês todos poderem invadir. E aí a gente vai abrir e se eu souber responder, eu respondo, senão eu pergunto aos universitários, né? E o que eu vou fazer é chamando, em vez de estar todo mundo, aquele monte de camarinha pequenininha, vocês vão ficar todos aqui e eu vou chamando um de cada vez para fazer pergunta, faz a pergunta, a gente responde, sai fora e aí entra o próximo e a gente vai chamando. Alguma coisa assim, né? Então, se você está esperando para aparecer e falar e não sei o que e tal, se alguém já fez a tua pergunta, mas você quer aparecer também no vídeo, a gente te chama, você só fala oi, já fiz a minha pergunta, já está respondida, ou então entendi a resposta, mas eu ainda tenho um negocinho. Então, a gente vai fazendo assim, um rodízio rápido para o pessoal ir entrando e fazendo as perguntas e tal. De repente, fica um negócio legal, tá bom? Vai ficar show. Obrigada, gente. Beijo para todos. Beijo, gente. Fiquem com Deus e a gente vai ficando por aqui. Se vocês tiverem perguntas, comentários, seja lá o que for, não é porque a live termina que vocês devem parar, não. Seja no YouTube lá do Caminhos pelo Mundo, da Andréia, seja no Facebook do Cistos, escreva lá quais são as suas perguntas. Ó, ela vai chegar aqui agora. Eu falei, quando ela chega aqui, o meu computador fica com vergonha, porque a imagem fica vermelha. Mas, gente, fiquem com Deus. Foi um prazer ter vocês aqui. E a gente volta a se falar. E eu espero ver todos vocês chegando aqui pela porta do albergue um dia, tá bom? Beijo. Bom caminho. Beijo. Beijo.